Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles dias não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E juntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram num concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com alegria, com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto que a gente já conhece. O versículo 1 mostra exatamente o momento em que o Espírito Santo ele toma a vida de um profeta, para que trouxesse uma notificação ao rei Asa, para que o rei Asa pudesse se alinhar àquilo que Deus estava falando e logicamente alinhar também todo o povo. O povo havia se afastado de Deus, e esse afastamento começou através do rei, começou através de uma autoridade que Deus havia constituído. Mas quando o rei ele entende a importância dele voltar ao propósito, ele consegue alinhar todo o resto. Não é diferente conosco. Cada um de nós, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa casa. Algumas irmãs, estão como liderança espiritual da sua família. O esposo ainda não entendeu, ainda não se posicionou, mas Deus chamou essa irmã, essa mulher, para buscar pela sua casa. O que ela precisa fazer? Ela precisa se preservar, permanecer na presença de Deus, porque vai ser através dela que Deus vai tocar em toda a casa. Alguns podem ser os filhos. Às vezes foi o filho que assumiu um compromisso com Deus. Eu me recordo que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, a minha família não servia a Deus. Eu entendi que deveria começar por mim. Depois foi a minha irmã, depois foram os meus pais. Ou seja, a gente precisa entender que no mundo espiritual, Deus ele chama alguns de nós para nós assumirmos esse compromisso. E a gente não pode fracassar, porque quando a gente acaba fracassando, saindo desse lugar que o Senhor nos elegeu, todo o restante da família acaba sendo prejudicado. Nesse caso aqui, irmãos, Deus havia levantado um rei, Deus havia confiado um reinado, e o objetivo desse reinado, segundo a visão de Deus, não era somente para que ele fizesse uma boa gestão, mas é para que ele pudesse ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, e para que através da vida dele, todo o povo se mantesse, permanecesse na presença de Deus. Não foi isso que aconteceu, mas o interessante é que quando Deus se revela através do profeta, Deus se revela ao rei. Lembra de Adão? Quando Adão pecou comendo do fruto que Deus havia proibido, Deus não se revelou ao casal, Deus não se revelou a Eva, Deus se revelou a Adão. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade a Adão.
Deus chamou Adão, irmãos, para assumir um compromisso. Conosco não é diferente. O Senhor também nos confiou algumas missões, e Ele vai se revelar a gente. Até quando a gente tropeça, Ele vai vir falar conosco. A palavra dele vai nos encontrar. E a gente precisa se posicionar como o rei se posicionou. Agora, o interessante é que o versículo 1 diz assim, olha, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Irmãos, quando Deus ele quer falar algo conosco, Ele vai falar através do Filho. Eu vou pedir para você marcar aqui rapidinho. Abra em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1. Carta aos Hebreus, no capítulo 1. No versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, quando Deus, irmãos, quer se revelar, Deus pode se revelar do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas normalmente quando Deus se revela, irmãos, quando Ele traz uma palavra, quando Ele traz um direcionamento, Ele se revela através do Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Agora olha o que diz em João, no capítulo 1. Volta aí um pouco. Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 1 diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando Deus quer se revelar a cada um de nós, Ele vai se revelar através do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Agora, quem é Jesus? Jesus é a palavra. Deus vai se revelar, irmãos, trazendo a palavra, para que não haja confusão. A própria palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Então Deus vai se revelar, irmãos, através da sua palavra. Aquilo que Ele tem para falar conosco tem que estar coerente com a palavra. Que às vezes a pessoa fala assim, olha, Deus se revelou a mim, usou um profeta lá no meu trabalho e falou isso, falou que eu tinha que pegar, vender o meu carro e distribuir o dinheiro para não sei aonde. Mas será que foi Deus que falou? Ou será que foi a emoção do profeta? Então, irmãos, Deus vai se revelar, sem dúvida, Ele vai falar conosco, Ele vai falar através do Filho. Antigamente Ele falava através dos profetas, agora Ele fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus é o Filho. E aqui em João capítulo 1 diz que, no caso de Jesus, o Filho é o verbo que se encarnou, que se fez carne. Ou seja, Deus vai falar conosco através da palavra. Irmãos, aquilo que Deus está comunicando ao nosso coração tem que estar coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Se não estiver coerente, você precisa descartar, que é engano. Você pode ter certeza que é engano. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai gerar, irmãos, confusão na nossa mente. Deus vai trazer a direção que Ele tem para nós de forma muito esclarecida. Ele vai falar através do Filho. Agora, aqui em João mesmo, no capítulo 15, mais à frente um pouquinho, João capítulo 15. Todos acharam? Quem achou, diga amém. João capítulo 15, no versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, olha para mim rapidinho. Deus vai falar através do Filho, ou seja, vai falar através da palavra. E Ele vai testificar no nosso coração através do Espírito Santo. Então Deus fala conosco através do Filho, através de Jesus, através da palavra, e testifica a sua vontade, a sua palavra no nosso espírito. Como assim, pastor? É o Espírito Santo que testifica no seu coração que Deus está falando com você. Você sabe quando Deus está falando com você. Você pode até fugir, mas você sabe. Porque o Espírito Santo testifica. Ele testifica que aquilo está vindo de Deus, que aquela palavra está vindo de Deus. Talvez aquela palavra, ela pode, aos olhos humanos, negligenciar,
né? Toda a sua experiência de vida, talvez aquela palavra ela pode vir contrária ao que você está sentindo, ao que você está enxergando, ao que você está vivendo, mas quando a palavra é de Deus, irmãos, ela vem através do Filho e é testificada pelo Espírito. Você pode estar vivendo várias experiências da tua vida, mas você tem uma certeza, Deus está falando comigo. Deus falou comigo. Você sai com aquela certeza, porque é o Espírito Santo que testifica. Volta para lá, para 2 Crônicas, no capítulo 15. Então, queridos, Deus se revelou ao rei através do profeta Azarias. E aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 1 novamente diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Versículo 2: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. A segunda coisa, irmãos, que a gente aprende aqui nesse versículo, que a voz de Deus vai nos encontrar independente do que nós estamos vivendo ou de onde nós estamos. Não existe limite, irmãos, para a voz de Deus nos encontrar, não importa onde nós estamos, o momento que estamos vivendo, o lugar que nós estamos geograficamente falando, não importa. A pessoa pode estar, irmãos, pode estar em outra cidade, em outro país, ela pode não estar no ambiente de oração, ela pode não estar na igreja, ela pode estar no quarto dela, no banheiro, no quintal da casa, trabalhando, não importa. A voz de Deus nos encontra. Foi Ele que nos encontrou, amém? É claro que a palavra de Deus diz para a gente buscar o Senhor, para a gente invocar o Senhor, mas, irmãos, é a voz de Deus que encontra a gente. Lembra de Jonas? Jonas recebeu uma direção de Deus para ir em um determinado lugar, e ele não foi. E lá onde ele estava, totalmente, num lugar totalmente contrário da onde Deus havia ordenado, irmãos, a voz de Deus encontrou ele lá. Não importa onde você esteja, não importa onde eu esteja, a situação que eu estou vivendo, a voz de Deus vai encontrar a gente, irmãos, aonde for necessário. A voz de Deus chegou, irmãos, até o coração do rei Asa. Versículo 2: saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Aqui o profeta, irmãos, na verdade Deus, através do profeta, ele trouxe uma condição. Olha, Deus só vai poder estar com vocês enquanto vocês estiverem com ele. E conosco não é diferente. Irmãos, o amor de Deus não muda, o amor de Deus é para todos. Mas o fato dele amar todos não quer dizer que ele está com todos. Ele nos ama. Mas se nós saímos da vontade de Deus, ele não pode ser conosco, apesar de nos amar. Em Juízes, a gente já volta aqui, abre lá rapidinho. Juízes no capítulo 6, só você voltar um pouco. Juízes no capítulo 6. Isso, irmãos. Juízes no capítulo 6. No versículo 11. Quem achou, diga amém. Juízes capítulo 6. No versículo 11, olha o que diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Tem uma tradução que diz que Gideão estava escondido. Eu não sei se é a tradução de alguém aqui, que ele estava escondido no lagar para não ser encontrado. Ou seja, você vê que a voz do Senhor encontrou onde ele estava. Irmãos, não importa onde a gente esteja, irmãos, o lugar que a gente está, a situação que a gente está vivendo. Irmãos, quando a gente é de Deus, a voz de Deus nos encontra e nos incomoda. E Deus fala através do Filho, ou seja, através da palavra, e testifica através do Espírito Santo. Você sabe quando Deus está falando com você, quando o Espírito Santo testifica no seu coração. Você sabe. Quando alguém roda, pula e diz para vocês que te digo, você pode até ficar impactado, mas você fica meio pé atrás. Será que é? Irmãos, mas quando é Deus falando com você, cara, Deus falou comigo. Eu posso até não concordar com isso, mas Ele falou comigo. O Espírito Santo, irmãos, Ele testifica no nosso coração, a gente sabe. Irmãos, quem um dia ouviu a voz do Senhor,
quando ele fala de novo, vai conseguir discernir a sua voz. A gente sabe que Deus está falando conosco. Terceira coisa que a gente aprende, a voz de Deus nos alcança onde a gente estiver. Irmãos, o camarada pode estar pecando, quando Deus fala, ele sabe que Deus está falando. E Deus fala. Tem muitos que dizem que não, quando a pessoa está em pecado, Deus não fala. Quem diz que Deus não fala? Deus fala sim. Deus fala sim. Eu já tive muitas experiências com Deus, Deus falando comigo num lugar totalmente impróprio, num lugar totalmente onde Deus não era bem-vindo. Irmão, mas quando Deus quer salvar alguém, não pede licença para chegar, não. Ele chega porque Ele é Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, aí Deus trabalha com outro princípio. Qual é o outro princípio, irmãos? Ele bate a porta do coração, se a gente abrir. Mas quando Deus quer resgatar, irmãos, Ele não bate na porta, Ele chega. E Ele chega chegando. Amém? Então, irmãos, a voz de Deus foi lá onde Gideão estava, malhando trigo, escondido dos midianitas. Foi lá que Deus falou com ele. Aqui em Juízes, no capítulo 16, mais à frente um pouquinho. Juízes, no capítulo 16. Juízes 16, versículo 20. Esse texto aqui fala de Sansão, que diz assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Lembra do versículo que nós lemos agora há pouco em 2 Crônicas? Estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Ou seja, Deus ama todos, mas não quer dizer que Ele está com todos. Deus continuava amando Sansão, mas Deus não estava com ele. Não sabia Sansão que ele havia perdido a presença de Deus. Era esse o estado, irmãos, da nação de Israel, do povo de Israel. Nos demais versículos a gente vai entender isso. O povo pensava que Deus estava com eles e Deus não estava. Eles estavam enganados. Por isso Deus se revelou através do profeta, para que ele se despertasse e saísse daquele engano. Eles não estavam conscientes que eles estavam na presença de Deus. Eles estavam, irmãos, enganados. Eles pensavam que estavam. E pior que saber o que estamos fazendo, o pior que isso, irmãos, né? Que às vezes a pessoa sabe que ela está errada. O pior é a pessoa estar enganada. Achar que ela está fazendo alguma coisa certa e não está fazendo. Eu acredito que, irmãos, pior do que fazer errado é crer errado. Porque se a pessoa faz errado, ela pelo menos tem consciência que o que ela está fazendo é errado. E quando ela acredita errado? E quando ela pensa que pedra é água? Não, isso aqui não é pedra, isso aqui é água. O pior que fazer errado, irmãos, é crer errado. Porque quando se faz errado, o Espírito Santo incomoda, a gente se humilha diante de Deus, a gente se arrepende lá o que é errado. E quando a gente crê errado? E quando a gente aprende a fazer errado? E muitos de nós, irmãos, aprendemos algumas coisas acerca de Deus errado, que infelizmente acaba nos levando a alguns comportamentos que a gente pensa que está certo e está errado. Mas Deus, irmãos, Ele há de ser misericordioso e falar conosco através do Filho e testificar através do Espírito Santo. Aquilo que nós lemos em Hebreus. Deus vai se revelar, irmãos, a fim de nos tirar do engano, se estivermos no engano. Através de quem? Do Filho. Deus falava antigamente através dos profetas. Aos nossos pais hoje, Ele fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus é o Filho. João capítulo 1, acabei de falar agora. Jesus é o verbo. Deus vai falar através da palavra e vai testificar através do Espírito Santo. A gente sabe quando Deus está falando conosco. E não importa o engano que estamos, o lugar que estamos, a voz de Deus vai lá e nos encontra. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. Irmãos, o que é o Evangelho? Não é o homem indo ao encontro de Deus, é Deus indo ao encontro do homem. Deus se fez homem através do seu Filho Jesus. Jesus se despiu da sua glória, deixou toda a sua glória para ser homem. Não foi o homem que foi ao encontro do seu Criador, foi o seu Criador que desceu, se reduziu a falar conosco. Então o Evangelho se resume a isso, não encontro do homem para com Deus, mas Deus buscando os seus filhos, e nós somos filhos, amém? Ele que vai ao nosso encontro, Ele não desiste de nós, assim como não desistiu de Jonas e do propósito, porque a ida de Jonas ao lugar que Deus queria não era somente uma questão de salvação para aquelas pessoas, era uma questão de salvação também para Jonas, porque quando nós obedecemos ao Senhor, isso é uma questão de nos manter salvos no Senhor. E Jonas foi contrariado, mas foi.
E Deus não estava preocupado, irmãos, com os sentimentos dele. É claro que Deus se preocupa, mas Deus, irmãos, sabia que o fato de Jonas obedecer a sua vontade, apesar de Jonas não querer, era protetivo para ele. Então tem coisas que Deus vai se revelar a gente vai ficar meio contrariado, mas é uma forma de Deus, irmãos, nos ajustar para Ele nos guardar, para Ele nos proteger. Eu sempre questionei a Deus, falei, meu Deus, eu nunca quis ser pastor, nunca quis ter um microfone na mão, eu sou tímido, eu não me acho preparado para falar. E a única resposta que eu entendo até os dias de hoje, talvez daqui a alguns anos, Deus pode mudar a minha compreensão que eu tenho, que Deus fez isso para me guardar. Falou, eu estou te guardando, foi o meio que encontrei de te guardar. E como Deus não perde a viagem, bom, já que eu vou te guardar, vou te usar também para alcançar outras pessoas. Porque eu nunca me vi nisso, eu sempre me questionei. Quando eu entro nas minhas crises, a primeira coisa que eu questiono é isso. Não tenho dúvidas do chamado, mas eu questiono do porquê. Por que isso? Né? Por que o Senhor me deu isso? E eu só tenho esse entendimento. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, muito mais inteligentes do que eu, muito mais sábias do que eu, com muito mais capacidade intelectual para guardar um texto, para poder desenvolver melhor um sermão. Por quê? Por que o Senhor não escolheu uma pessoa mais bem preparada? E eu só tenho esse entendimento, eu fiz isso para te guardar. Eu fiz isso para te proteger. Então eu não posso me orgulhar de tal coisa. Olha, o Senhor me chamou, Ele está me guardando. Porque se talvez eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, eu estaria perdido. Foi o meio o qual Ele usou para me guardar. Não é o fim, mas foi o meio. Então Deus usa os seus meios, sim. Então, queridos, Deus amava a Sansão. Mas Sansão, irmãos, perdeu a presença de Deus e não percebeu. E no momento que ele precisava usar a sua capacidade, a sua força, o poder que Deus havia confiado, falhou. É como ir para uma guerra, irmãos, e a arma está sem munição. Ou a arma falhar. Foi o que aconteceu com ele. No momento que ele mais precisou, aí ele entendeu que Deus era ausente da sua vida. Não o amor, mas era ausente. Então, irmãos, Deus ama todos, mas Deus não está com todos. A gente não pode falar que Deus está com todos. Por quê? Porque tem princípios. Deus determinou algumas coisas. É necessário se encaixar naquilo que foi determinado. Amém? Volta para lá rapidinho, 2 Crônicas, no capítulo 15. Então, queridos, aqui nesse texto, 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 2 que diz, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, se o buscardes o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Duas coisas a gente aprende aqui. Irmãos, a voz de Deus vai nos encontrar, independente do que estamos vivendo, independente do lugar que estamos. A voz de Deus vem ao nosso encontro. Segunda coisa que nós entendemos nesse versículo, Deus ama a todos, mas não está com todos. Deus amava Sansão. Eu não tenho dúvida disso. Deus amava Sansão. Mas Deus não era com Sansão. Lembra de Saul, o primeiro rei de Israel? Irmãos, Deus usou a vida do profeta Samuel para falar, Saul, você perdeu o reinado. Eu não acredito que Deus deixou de amar Saul. O texto até vai dizer que quando o profeta falou com ele, falou o seguinte, olha, Deus riscou o teu governo, o teu serviço. Eu não acredito, irmãos, que Deus estava excluindo Saul. Deus estava rejeitando o serviço, não Saul. E você sabe por quê que Deus tirou Saul? Para preservar Saul, mas ele não entendeu. O problema é que ele não entendeu. Ele achou que a vida dele se resumia àquilo que ele havia recebido. Então Deus rejeitou o serviço, não a pessoa. Irmãos, Deus pode até rejeitar o nosso serviço, mas Deus nunca vai rejeitar você. Deus nunca rejeita ninguém. Ele rejeita o serviço, a pessoa não. Eu creio que Deus continuava amando Saul, apesar dele ter errado. O que foi rejeitado, irmãos, foi o serviço dele. Então, algumas vezes a gente fala na nossa caminhada e Deus rejeita sim o nosso serviço, mas Ele nunca rejeita o nosso coração. Porque o nosso coração, irmãos, a nossa vida está acima do serviço. Está acima do serviço. A tua vida está acima de qualquer coisa. Lembra quando Jesus curava no sábado e questionava ele, por que você cura no sábado? A lei de Moisés diz que não pode fazer nada no sábado, nem curar, nem curar. Pois é, e se um gado seu cair num buraco no dia de sábado, você vai deixar morrer? Eu vou salvar. Ou seja, o sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Que alguns até questionam, pastor, a gente não deveria guardar o sábado, mas você não foi feito para o sábado que foi feito para você.
Não é o contrário. Eu não estou aqui em serviço do sábado está em serviço, ao meu serviço. Está aqui para me servir. E em Cristo, Ele é o meu sábado, Ele é o meu descanso. Porque do que adianta trabalhar de segunda a sexta-feira, chegar sábado não fazer nada, mas continuar com a alma cansada, continuar com a alma angustiada? Eu não estou criticando quem guarda o sábado, que ótimo. Você entende? Irmãos, Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Agora a gente só encontra descanso nele se a gente estiver na presença dEle. Se a gente não estiver na presença dEle, a gente não vai encontrar descanso. Guardar literalmente um dia da semana vai ser só cumprimento da lei, mas não vai ter desfrute da graça. Então Jesus em nenhum momento desprezou a lei, mas Ele falou: vocês não desfrutam da graça. Vocês carregam um fardo pesado e não desfrutam do resultado do trabalho de vocês. Porque o trabalho de vocês é cansativo, é enfadonho, é pesado e não traz recompensa. Mas o meu trabalho, o meu esforço traz descanso para vocês. É por isso que a gente precisa aprender a confiar que Deus está trabalhando por nós. Porque quando a gente começa a entender que Deus está trabalhando por nós, nós fazemos a nossa parte, segundo o que Deus fala através do Filho. E a nossa parte é descansar. A nossa parte é confiar. E muitas vezes o fardo está pesado é porque, na verdade, a gente pegou o nosso fardo da mão dele, enquanto deveria permanecer nas mãos dele. O fardo é leve, é suave, não é pesado. Por que está pesado? Por que está nos gerando angústia? Por que será? Porque talvez, irmãos, nós perdemos a presença de Deus em algum momento. Ele não deixou de nos amar. O seu propósito não mudou, mas talvez nós nos desconectamos dele. É como uma pessoa que está assistindo um vídeo no YouTube, no Wi-Fi. E aí ela está próximo do ponto de Wi-Fi. Aí alguém chama ela no quintal, ela vai com o celular. Ela chega lá no portão, ela não percebeu, o sinal já perdeu. Ela já perdeu o sinal Wi-Fi. Mas ela ainda continua assistindo o vídeo, achando que o sinal está chegando lá. Mas, na verdade, alguns minutos foram carregados enquanto ela estava próximo do sinal. Até que chega um momento do vídeo que o vídeo trava. Eu falo assim: ué, mas estava pegando tão bem aqui. Não estava pegando, querido. Aquilo ali era só resultado, né, da internet que carregou enquanto ela estava perto. A mesma coisa. É como um perfume, irmãos, que a gente coloca. Tem alguns desodorantes que dizem que é 72 horas. Tem uns que são mentirosos pra caramba, né? Mas tem uns que dura mesmo. Não exatamente 72 horas, mas dura bem. Não é assim? Até o momento que você... preciso usar de novo. Não é assim? Então, foi o que aconteceu com Moisés. Ele tinha que colocar um véu sobre a sua face, porque ele resplandecia a glória de Deus. Teve um momento que ele não resplandecia mais, mas ele permanecia com o véu para dizer: eu tenho a glória de Deus. Não tinha mais. Ele estava enganando a si mesmo. Irmãos, a gente não pode se enganar. A gente não pode. A gente tem um sinal, irmãos, até o momento que a gente está perto do ponto. A gente tem a glória de Deus até enquanto a gente permanece debaixo dela. Mas quando a gente sai, ela acaba, ela se esvai, só fica o brilho. E chega uma hora que o brilho também sai. Irmãos, o brilho da glória de Deus não é o suficiente se eu não estou debaixo dessa glória. Então Deus estava chamando o seu povo a voltar. Olha, vocês estão enganados. Eu estou com vocês enquanto vocês estão comigo. Vocês me largaram, não fui eu que larguei vocês. Irmão, se fosse Deus que tivesse largado o povo de mão, Deus nem se revelaria a eles. Você vê que é Deus indo ao encontro do homem caído. Como eu falei, o Evangelho não se resume um homem em busca de Deus, mas é Deus em busca dos homens. É Deus que se reduz da sua grandeza para vir, irmãos, na nossa direção. É Deus que nos encontra aonde nós estivermos, amém? Então aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 3: esteve muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Irmãos, como eu falei, eles estavam enganados. Primeira coisa, irmãos, eles estavam sem um verdadeiro Deus. Se eles estavam sem um verdadeiro, é porque tinha um falso. O ser humano trabalha, irmãos, isso é a lei natural da vida e espiritual também. A gente trabalha, irmãos, com base de substituição. Você pode estar com o melhor celular para você. Para alguns, o melhor celular é uma determinada marca. Por exemplo, sei lá, Samsung. Para outros, a melhor marca é o iPhone. É só um exemplo que estou dando. Existem diversas marcas aqui. Eu falei essas duas aqui que estão me patrocinando, mas tudo bem. Aí, brincadeira. Para alguns é Samsung, vou dar o exemplo. Aí, o celular dela arrebenta, some, sei lá o que acontece, ela substitui por um outro. Não é exatamente um Samsung,
mas é alguma outra marca. Pelo menos ela não está a pé. A gente é assim, né? A gente trabalha com substituição. O mundo espiritual também. Se eles não buscavam não servir o verdadeiro, porque tinha um falso. E o pior, eles pensavam que era verdadeiro, mas não era. Lembra que eu falei? Pior que fazer errado é acreditar errado. É crer errado. Porque quando você sabe que faz errado, você tem consciência que está errado, irmãos, em algum momento Deus vai te pegar, você vai ter que largar o que está errado. E quando você faz errado pensando que está certo, só Deus, né? Para mudar as nossas crenças. É por isso que muitas crenças nos bloqueiam, trava a nossa vida, nos impede de ir além. Isso só pode acontecer, irmãos, esse desbloqueio só pode acontecer na presença de Deus. Só Deus pode libertar realmente o nosso coração do engano. E aqui o povo estava sem um verdadeiro Deus, versículo 3. E diz aqui, há muitos dias, e sem sacerdote. A gente sabe que a função do sacerdote era mediar entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. A gente sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Ele que faz essa mediação, ele é a nossa ponte. Mas naquele tempo, quem era a figura do sacerdote? A figura do sacerdote era um homem. Era um homem, irmãos, que deveria ter o coração daquelas pessoas para poder falar aos corações, para poder lembrar da palavra, para poder lembrar da lei. Irmãos, o nosso sacerdote é Jesus, é o sumo sacerdote. É Ele que nos conduz através da palavra. Mas Ele vai levantar homens e mulheres para nos ajudar, para nos auxiliar. E é necessário a gente se submeter, não ao capricho e ao orgulho dos homens, mas se submeter ao que Deus está falando através deles. Eu não estou falando você se submeter ao homem. A gente tem que submeter a Deus, mas Deus vai usar pessoas. Sabe por que Deus vai usar pessoas? Porque pessoas ferem as outras, mas pessoas também são instrumento de curar as outras também. Quando Deus deu vida a Lázaro, a vida que Deus deu a Lázaro foi um ato. Libertação foi um processo. Ele deu a vida. Lázaro, vem para fora. Foi o papel de Jesus. Quando Lázaro saiu, ele saiu todo enfaixado, com as mãos, com os braços, os olhos, todo enfaixado. E o que Jesus virou para os discípulos e falou? Desatai. E o deixai, e o deixai. A função de Jesus naquele momento era da vida. Mas o processo de desatar as faixas era da igreja. Então, a vida quem nos dá é Deus, através do seu Filho Jesus. Amém? Agora, o processo de desenfaixamento é a congregação. Aqui, irmão, é pedra ralando pedra. Aqui a gente se arranha, se estranha, mas se ama. Porque nós somos curados nos relacionamentos. Aí o que a gente faz? A gente faz como Gideon, a gente se esconde no lagar. Mas lá no lagar Deus encontra a gente. Você está fazendo o que aí, Gideon? Sai daí. Tem muita gente perecendo e você está desperdiçando o dom que Deus te deu, escondido aí dos medianitas. Sai daí. E aí ele começou a falar, mas quem sou eu? Aí começou a falar, porque eu não tenho capacidade. Igual Jeremias, começou a chorar, eu não tenho capacidade. Minha família é muito pobrezinha, eu não tive ensino, eu não tive cultura. E aí Deus pegou e falou, chamou ele de homem valoroso, homem valente. Você é valente, você é valoroso. Por que Deus estava falando isso? Porque Deus era com ele. Irmãos, quando Deus é conosco, não importa a nossa pequenez. A gente vai além dos nossos limites. Amém? Então, irmãos, a vida é Deus que nos dá. Mas desatar, que significa tirar os nós, tirar as faixas, é a família. É a família nossa, é a nossa congregação. O lugar que você mais é desafiado, irmãos, não é no seu local de trabalho, é dentro da sua casa. Principalmente para quem é pai de filho pequeno. Ainda não sou pai, mas eu presenciei isso, né? Mas você, em nome de Jesus. É desafiado por quê? Porque quando o pai e a mãe pegam a mentira, a criança é sincero, né? Mamãe, você está mentindo? Papai, isso é mentira, hein? Não é assim? Eu me recordo, quando eu era criança, antigamente aquele negócio de celular não, telefone fixo. E aí, eu não vou revelar quem aqui, né? Porque os meus pais hoje servem a Deus, só não vou revelar qual dos dois. Aí um dia o telefone tocou, eu fui correndo. Ah, não, criança, né? Quer falar com quem? Aí falou lá o nome da pessoa. Eu fui para essa pessoa e falei, olha, telefone, disse que eu não estou. Eu fui lá, peguei. Fulano falou para dizer que não está. Eu não estava treinado para mentir, irmãos. Acontecia isso às vezes também de bater lá. Oi. Fulano está aí, seu pai, sua mãe está aí? Só um minutinho. Papai, mamãe, não vou revelar quem foi, né?
Ó, seu Beltrano está te chamando, fala que eu não estou. Ó, ela mandou dizer que ela não está, tá? Então, irmãos, a família é um lugar que a gente é desafiado, é um lugar que a gente é desatado. Mas sabe o que acontece quando a gente não se permite ser desatado dentro de casa? Infelizmente, irmãos, a nossa frequência baixa acaba influenciando a casa. Aí antes a palavra ela vinha para me confrontar. Eu não ouvi, eu não me submeti. Agora a minha baixa frequência, a minha energia negativa está contaminando toda a casa. Porque antes o meu filho, que era sincero, que me questionava, papai, isso é mentira. Hoje ele pega mentira igual o pai. Porque eu sou a figura do Cristo para ele. Então se o Cristo dele mente, ele vai mentir. Entende? Ou seja, Deus não vai contender com o homem por muito tempo. Chega a hora que Deus larga. Ah, você quer? Então vai. Deus deixa. Aí Deus promove o que, irmãos? A igreja. Bom, já que você não quer submeter a mim através da sua casa, você vai ter que submeter a mim na igreja, nos relacionamentos. Aquela irmã que te percebe, que faz fofoca de você, é a boca dela que eu vou usar para te abençoar. Aí o cara fala assim, gente, como é que pode essa irmã tão fofoqueira? O pior que ela está falando é verdade. E agora? Eu dou a voz, né? Eu dou ouvido ao meu orgulho, porque ela é uma fofoqueira, ou dou ouvido à voz de Deus, porque Deus usa até a fofoqueira. Deus usa até a mula, irmãos. Deus usa quem quiser. Se você estiver parado olhando a formiga, é capaz da formiga parar e olhar para você, irmão. Porque, irmãos, o evangelho não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao encontro do homem. Ou seja, o povo estava sem um verdadeiro Deus, vivia no engano, e estava sem sacerdote que o ensinasse. Você não tem que se submeter a homem nenhum, você tem que se submeter a Deus, mas Deus vai usar homens para te abençoar. Sinto te dizer isso. Tem muita coisa que você pede a Deus que Ele pode te dar assim instantaneamente, mas tem muita coisa para te dar um pingo de humildade que Ele vai usar alguém para te dar. Porque se a gente não ama Deus que não vê, né? Se a gente não ama o nosso irmão que nós vemos, como que nós vamos amar Deus que não vemos? Deus quer ser amado no próximo. Aí você pergunta, cadê Deus nessa igreja? Porque em algumas igrejas a gente encontra as imagens, né? Olha para o lado, você vai encontrar no teu irmão. E ele vai olhar para você e vai encontrar em você. Está aí, Deus está aí. Deus está pulsando aqui dentro. Então o que a gente entende aqui? O povo não se submetia ao sacerdócio, não submetia mais às palavras proféticas daquele tempo. E aí qual foi o resultado? No final do versículo 3. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Não tinha lei. Você imagina uma cidade sem lei. É uma cidade, é um caos, irmãos. Uma vida sem lei, sem regras. Servir a Deus tem regras. Ah, não, que a gente vive o tempo da graça. Irmãos, a graça não é uma autorização assinada por Deus em branco para a gente fazer o que a gente quer. A graça é a condição que Deus nos dá de acertar quantas vezes for necessário, da gente levantar dos nossos tombos quantas vezes for necessário. Isso é graça. A graça não é uma autorização para pecado. A graça é a mão de Deus estendida, falando o seguinte: pecou? A minha mão está aqui, a minha graça te basta. A minha graça te levanta. Eu caí de novo, mas não tem problema, a minha mão está aqui. Mas eu caí 20 vezes, mas eu estou aqui. A graça é isso. É a condição de Deus a gente se levantar e cumprir o que Ele estabeleceu. Ou seja, o povo não tinha lei. Estava enganado, não tinha sacerdote e não tinha lei. A gente já termina aqui. Versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. Quando que eles encontraram o Senhor? Na angústia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não ouve a angústia, Deus ouve a fé. Mas foi através da angústia que a fé foi colocada em ação. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu levando a herança dele. Mas foi no momento que ele perdeu tudo e se angustiou, que ele lembrou da casa do pai. Às vezes é necessário a gente passar por alguns momentos de angústia para a gente repensar algumas coisas acerca da nossa vida com Deus. Deus se compadece do angustiado, mas Deus não ouve a oração do angustiado. Mas a oração do angustiado com fé, Ele ouve. Então Deus não atendeu a angústia, a tristeza, Deus atendeu a fé, que foi promovido no momento de angústia. Ou seja, o momento de angústia é aquele momento de reflexão. Tem alguma coisa faltando. Alguma coisa não está boa. É como comer uma comida muito bonita, fresquinha, está faltando alguma coisa. Não é sal. Você botou alho aqui? Está faltando alguma coisa aqui nessa comida. Ela está bonita, ela está fresquinha. Não é sal. Talvez é o alho que está faltando.
Olha, está faltando alguma coisa aqui. Alho não é, pode ser sal, sabe? É um momento da nossa vida que a gente vê que está faltando alguma coisa. E a gente tem que fazer o quê? Se voltar para o Senhor, queridos. Amém? E aí a gente termina aqui no versículo 6. Porque gente, contra a cidade se despedaçava, porque Deus os conturbava com toda a sua angústia. Irmãos, não existia paz. Não tendo paz, irmãos, isso é um sinal claro da ausência da presença de Deus. Salmos 16, mais à frente um pouquinho. Salmos 16. No versículo 11. Salmos 16, versículo 11, que diz: Far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmão, se não tem paz, isso é ausência da presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus existe abundância de alegria. Resumindo o texto que a gente leu aqui no início, o povo se voltou para o Senhor. O que o rei fez? Começou a tirar tudo que era abominável aos olhos de Deus. A idolatria, as imagens. Começou primeiro na sua terra, na sua pátria. Depois que ele tirou tudo, ele partiu para as terras que ele havia conquistado. Trouxe a palavra de arrependimento ao povo. O povo se arrependeu. E um povo que não tinha descanso, que não tinha paz, o texto vai dizer que Deus trouxe descanso para eles. Irmãos, Deus quer trazer paz para a gente. Paz não é um produto que a gente encontra na prateleira do supermercado. Bom seria, mas não é. Paz a gente só encontra em Deus. E a maneira da gente desfrutar dessa paz é a gente se voltar para Ele. Nós somos de Deus. Nós somos amados por Deus. Mas isso, apesar de ser muito importante, ainda não é o suficiente para garantir que Ele está conosco. Deus amava Sansão, mas não estava com Sansão. Porque Sansão largou a Deus sem que percebesse. Irmãos, Deus não larga ninguém. Somos nós que largamos. Na maioria das vezes sem perceber. Como os pais de Jesus, que perderam Jesus por um instante. Quando olharam, cadê Jesus? E sabe onde eles encontraram Jesus? No templo. Irmãos, a gente vai encontrar Jesus no mesmo lugar. Com os braços abertos, com as portas abertas, no mesmo lugar. Às vezes na caminhada da vida a gente se perde dele. E a gente nem percebe a hora que a gente perdeu. Mas tem um momento, irmãos, que o vazio existencial grita dentro da gente. Está faltando alguma coisa. Quando a gente olha, cadê o menino? Alguém já perdeu o filho aqui no mercado, supermercado? Cadê aquele abençoado, meu Deus? Não é assim? Não pode dar mole para a criança, não é isso que dizem? Não dá mole para Jesus também não, dá. Por quê? Porque o Espírito Santo é muito sensível. Uma pequena distração, irmãos, pode ser o suficiente. Pastor, o que fazer? Volta no templo, você vai encontrar ele lá no mesmo lugar. Quando os pais de Jesus voltaram lá, menino, onde que você estava? Ué, eu estou aqui, ocupado com as coisas do meu pai. O que ele estava falando? Eu estou no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Irmãos, quando Deus quer falar, Ele fala através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E testifica através do Espírito Santo. João 15, 26. Como que você sabe que Deus está falando com você? Quando é através da palavra. E Ele testifica, o Espírito Santo testifica, você fala, Deus está falando comigo. Quando vem alguém rodando, pulando, Deus até usa mesmo. Mas você fica, será que é Deus? Mas quando é Deus é batata, irmão, você sabe. Vem através da palavra. E o Espírito Santo testifica. Segunda coisa, irmãos, não existe distância para Deus. Não existe condição para Deus. Gideão estava escondido num lagar. E não queria se envolver com os problemas daquele tempo. Deus foi lá. Não importa onde a gente está, Deus vai ao nosso encontro. Tem gente que pensa ao contrário. Não, se o cara estiver em pecado, Deus não fala. Não fala. Irmãos, Deus foi capaz de descer o inferno por mim e por você. O que é uma boca de fumo? O que é um boteco? O que é um motel se a pessoa está fazendo alguma coisa errada? Deus vai falar quantas vezes Ele quiser falar, onde Ele quiser falar, porque Ele é Deus. Porque Ele tem um plano na nossa vida, não importa. Não importa. A pessoa pode estar com uma droga na mão, irmão. Se Deus tiver de se revelar, vai falar, larga isso aí agora. Ele vai aonde a gente estiver. Ele foi ao inferno por causa de você. Ele foi ao inferno. Por alguns instantes o inferno foi uma bênção. Depois que ele saiu, virou inferno de novo. Mas foi bom.
Foi bom. Quando chegou lá, os diabos, rapaz, uma brisa suave, hein? Negócio bom. Quando Jesus foi embora, ficou ruim de novo. Não importa o lugar. O evangelho não é o homem indo até Deus. É Deus indo ao encontro e ao resgate dos homens. E esses homens somos nós. Homens e mulheres que dependem desse Deus. Amém?